Meus queridos, a paz do Senhor, convido a todos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 46. Glória a Deus. Salmo de número 46. E vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Quantos precisam mais de oração? Vamos assim apresentar um ao outro e também os pedidos que o pastor Josué fez. Querido e poderoso Deus, aqui mais uma vez em Tua presença, nos encontramos adorando o Teu nome, bendizendo a Ti, ó Deus. Teu nome foi adorado e continuará sendo, ó Pai. Te damos graças pela Tua palavra lida também. Te damos graças por este momento especial que temos de estar aqui na Tua casa. Pai do céu, veja todas aquelas solicitações que foram apresentadas a Ti, meu Deus. Todos aqueles, ó Pai, que fazem a Tua obra direta ou indiretamente. Aqueles que estão no campo correndo risco e enfrentando, meu Deus, as adversidades postas por esta crise que estamos vivendo em nossa nação. Aqueles também que do seu lugar, da sua casa, também trabalham orando e evangelizando por meio dos meios de comunicações que lhes são assim alcançáveis. Pai do céu, esteja conosco, fala mais uma vez nesta oportunidade, no nome de Jesus, queremos assim, ó Deus, te agradecer por tudo, amém. Podeis sentar, meus irmãos, tome o seu assento, e eu quero neste momento compartilhar convosco uma palavra para nossa meditação, pois aqui temos louvado o Senhor, temos adorado o seu nome. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estarmos aqui trazendo uma palavra. Tirar aqui, viu, pastor? Meus queridos, estamos vivendo dias difíceis, com certeza. Cada um, se pudesse, teria a oportunidade de relatar o que vem passando nessa crise, nesse momento atípico,
até mesmo o culto sendo realizado neste período, a gente sente o drama de tudo que estamos vivenciando. E Deus falou ao meu coração, já há uma semana, com uma palavra, e este salmo, ele revela para a gente o refúgio de Deus através da sua palavra, pois vivemos e vamos viver conflitos até o dia da vinda do Senhor. Os conflitos só cessarão quando terminar a nossa missão e a nossa jornada aqui na terra. Seja ela findada através da vinda do Senhor ou através da nossa partida desta vida. E aqui estamos nós no meio dos conflitos, no meio das crises em todas as áreas. Vemos aí não somente o Brasil, mas o mundo sendo abalado, os conflitos da vida, não é? Nos cercando de todos os lados, em meio aos conflitos da vida, nós temos a tendência de alimentar a ideia de um Deus ausente e desinteressado por nossas mazelas. E este salmo que acabamos de ler, ele ajuda a olhar Deus com outros olhos quando estamos sofrendo. Porque na hora do conflito, muitas vezes a gente esquece de Deus, a gente deixa de pensar em Deus, pensamos em nós, pensamos na família, pensamos no emprego, pensamos na saúde, pensamos na estabilidade, pensamos na economia, pensamos na política, não é? Mas às vezes paramos e deixamos de pensar em Deus. E esse salmo me mostra quem é Deus em meio aos conflitos. Queridos, o salmo de número 46. Esse salmo, ele foi a passagem da Escritura que serviu como catalisador para o grande hino de Martinho Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus. Este salmo também, ele dá início a uma trilogia de salmos, e todos eles são relatados como cânticos de Sião ou como cânticos de triunfo. E em meio ao contexto do Salmo de número 46, a gente vê que este salmo, ele exalta a suficiência de Deus em enfrentar as ameaças da natureza e das nações. E Deus, de fato, ele é revelado aqui como o protetor do seu povo, que acolhe e que lhe dá um refúgio no momento de dificuldade. Mas quem é Deus em meio aos conflitos? Para muitos, Deus ele se limita a uma caixinha de promessa. A outros, Deus se limita a um livro aberto, colocado na estante para ver se traz sorte. A outros, Deus em meio ao conflito, ele é um ser limitado que não fala. A outros, ele é uma filosofia de vida. Deus é apenas algo que existe para nós termos como um típico supersticioso. Deus, em meio ao conflito, para muita gente, não tem muita força, não tem muito poder. Mas aqui no Salmo de número 46, o salmista, ele revela Deus em meio ao conflito, primeiro, como o nosso refúgio. Ou seja, no verso 1 ao verso 11 diz:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No verso 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se eu perguntasse nessa noite para você ou para mim mesmo, quem é Deus em meio aos conflitos, o Salmo responderia para nós: Deus é o nosso refúgio. E que refúgio é esse, pastor? Esse refúgio, ele fala de proteção ocasional, como uma oferta da natureza. Exemplo, refúgio dá a conotação de um abrigo natural, provavelmente cavernas nas rochas onde Davi se escondia quando passava por períodos de perseguições. Então, quando falamos quem é Deus em meio ao conflito, nós estamos dizendo: Deus é o nosso refúgio. Por quê? Porque Ele é a nossa proteção ocasional. Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos livra. Nós estamos aqui, meus irmãos, debaixo de um decreto governamental para tentar salvaguardar as nossas vidas. Nós obedecemos como cidadãos, mas nós não podemos jogar ou concentrar toda a nossa confiança em decreto de homem. Nós devemos jogar a confiança naquele que é refúgio, naquele que é proteção, naquele que é abrigo. Deus, nessa noite, Ele é nosso abrigo. Nesta tarde, Ele é o nosso abrigo ocasional. Se você não tem para onde ir, vá para o refúgio que é o Senhor. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa proteção. No Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. A sombra de Deus é o nosso refúgio. A mão de Deus está por cima da sua igreja, e a sombra dele está sobre as nossas cabeças, dizendo assim: descansa, eu sou teu refúgio. Você veio se refugiar no lugar certo, você correu para o lugar certo. Aqui é o refúgio daquele que confia no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A segunda coisa que Deus é em meio aos conflitos é que Deus é a nossa fortaleza. Diga assim comigo: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Refúgio é quando você vê um abrigo e corre e fica ali embaixo deles, protegendo. Às vezes a chuva pega você de surpresa na rua e você procura um abrigo, você procura um lugar, e de repente você vê ali na frente de uma farmácia, na frente de um mercado, um lugar de estiagem. Você corre e fica ali embaixo: estou abrigado aqui, me protegendo da chuva. Proteção ocasional, ou seja, não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, não sabemos o que pode vir quando terminar esse culto. Pode acontecer qualquer coisa, alguma ocasião pode levar você a sofrer, a você ter uma dificuldade na sua vida, mas lembre-se, Ele é o teu refúgio ocasional. Na hora do aperto, na hora da crise, na hora da dificuldade, em vez de você correr para qualquer coisa, corra para o abrigo que é o teu Deus. Ele é o teu abrigo, o teu refúgio e a tua fortaleza. Pastor, além dele ser o nosso refúgio, ele também é a nossa fortaleza. O verso de número 1 diz aqui: socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, refúgio
e fortaleza. E o que quer dizer fortaleza? Eu entendo que fortaleza aqui fala da proteção planejada e estratégica. Enquanto ele é refúgio, abrigo, proteção ocasional, ele também é uma proteção estratégica e planejada. Ou seja, Deus ele já tem tudo preparado para defender você. Deus ele já tem tudo planejado para proteger você. Talvez você não saiba o que é que está por vir. Talvez você não conheça as ferramentas preparadas contra a tua vida. Mas se o salmista disse aqui: Deus é meu refúgio e Deus é a minha fortaleza. Eu vejo aqui fortaleza, porque fortaleza, ela só é erguida com estratégia de proteção. É algo planejado, é algo estratégico. Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. Talvez você seja pego de surpresa. Talvez seu pai seja pego de surpresa. Talvez seu patrão seja pego de surpresa. Talvez seu pastor seja pego de surpresa. Mas Deus não. Deus ele não é pego de surpresa, porque ele conhece na sua presciência o que vai acontecer antes de existir. A Bíblia diz que somente em Lúcifer subia em seu coração o desejo de se tornar igual a Deus. Deus o expulsou do céu. Ou seja, fortaleza planejada e estratégica. Tudo está preparado para a tua defesa. Tudo está preparado para te guardar e te proteger. Não tenha medo do caluniador. Não tenha medo do invejoso. Não tenha medo daquele que te persegue. Não tenha medo que aquele que quer ver o teu mal. Não tenha medo daquele que trama contra a tua vida. Por quê? Porque Deus é tua fortaleza. Deus é a tua proteção. Aleluia. Tem um texto muito citado em Isaías, que fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, não é? E toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo a condenarás. Por quê, irmão? Porque Deus é fortaleza, proteção estratégica e planejada. Enquanto o inimigo está planejando te matar, enquanto o inimigo está planejando te destruir, Deus já planejou a tua defesa. Pastor, mas eu às vezes não aguento, eu tenho que me colocar, eu tenho que falar. Não, você confia no Senhor, então saiba que Ele é tua proteção, Ele é a tua fortaleza. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio, proteção ocasional. Deus é a nossa fortaleza, proteção planejada e instantânea, e estratégica. E Deus é o nosso socorro. Esse socorro é o quê? Proteção emergencial e instantânea. A gente ouviu falar tanto aqui dessa palavra emergencial, auxílio emergencial. Mas aqui, queridos, Deus em meio ao conflito, além dele ser tua proteção ocasional, além dele ser tua proteção planejada e estratégica, Ele também é tua proteção emergencial e instantânea. Ou seja, você talvez chegou aqui nessa noite dizendo: Pai do céu, eu cheguei um caco, eu cheguei pela misericórdia, eu cheguei aqui me arrastando, eu não sei onde encontrei força para vir para a igreja.
chegou aqui só a graça do Pai, mas você chegou no lugar certo, porque teu Deus, Ele é socorro, Ele é proteção emergencial e instantânea. Se você chegou aqui fraco, Ele vai te dar força. Se você chegou aqui sem paz, Ele vai te dar paz. Se você chegou aqui precisando de uma emergência, Ele vai te socorrer. Aleluia. Quando a gente fala de instantâneo, é algo inesperado. Uma vez eu estava indo almoçar ali, pastor Josué, ali no Pedro, que a gente chama de Pedrinho. Ao lado do Atacadão, tem uma rua ali de Igaraçu, né? E tem um camarada lá que vende um almoço muito bom e caseiro, e barato. E geralmente a gente aqui, que trabalhamos aqui no administrativo, a gente sempre se desloca para lá. E uma vez a gente estava indo naquela direção, almoçamos, e na hora do retorno, quando chegou ali na BR, ao lado do Atacadão, uma adolescente, ele sofre um acidente, ele de bicicleta, e eu não me lembro o veículo que bateu nele, se foi carro grande, pequeno, sei que bateu nele e ele estava lá agonizando, a gente viu, pensamos em ir lá para socorrer, e aquela agonia, o menino ali desesperado, as pessoas correndo, e de repente um helicóptero da Polícia Federal estava passando para uma missão em outro lugar. E quando ele viu aquele movimento ali, o helicóptero ele deu a volta e aterrissou ali naquela pista de ônibus, pegou a criança, botou na maca e trouxe aqui para o Miguel Arraes. E quando eu estava meditando nessa mensagem, eu me lembrei do socorro instantâneo e emergencial. Você não sabe de onde vem, você não sabe como vai chegar, você não sabe de que jeito, mas vai chegar. Deus vai chegar na hora certa para socorrer você. Você está esperando o SAMU, você está esperando a ambulância, mas ele vai te socorrer num helicóptero da Polícia Federal. Você não espera socorro emergencial e instantâneo, você não sabe de onde vem, você não espera. Mas pastor, eu estou aqui há tantos anos esperando. Vai chegar do jeito dele, mas chega. Do jeito dele, mas chega. Na hora dele, mas chega. Jesus sempre chega. Sempre Jesus chega, irmão. Talvez eu não consiga chegar, mas Jesus chega. Talvez eu não consiga resolver, mas Jesus resolve. Talvez eu não cure, mas Jesus cura. Aleluia. Os discípulos passaram 11 horas esperando o mar se acalmar. Jesus subiu no monte, mandou eles irem, e eles foram. E quando chegou no meio do mar, o vento, as ondas começaram a fazer com que o navio viva um momento de agitação. Eu não sei se tua vida está assim. É vento de um lado, é onda do outro, e teu barco está assim agitado, parece que vai afundar. Eu não sei de onde vem ajuda, não sei de onde chega o auxílio emergencial. Esse do governo aí é falho. Eu já vi muita gente reclamando, dizendo que não chegou, dizendo que não foi atrasado, porque não é esse auxílio aqui do Salmo 46, socorro bem presente. Socorro bem presente, proteção emergencial e instantânea. Está lá o barco açoitado pelas ondas. De repente, lá vem Jesus andando sobre as águas para resolver o problema. Ele demora, mas chega. Do jeito dele, mas chega. Na hora dele, mas chega.
E quando ele chega pisando no problema. Ele chega por cima do problema. Pastor, por que Jesus veio andando sobre as águas? Porque ele estava mostrando o seu poder e domínio sobre a dificuldade. Deus é nosso refúgio, proteção ocasional. Deus é nossa fortaleza, proteção planejada e estratégica. Deus é nosso socorro, proteção emergencial e instantânea. E Deus é a nossa quietude. Que proteção é essa? Proteção existencial e emocional. Deus, ele cuida da tua emoção. Deus, ele cuida do teu interior. Deus, ele cuida da tua alma. Você talvez chegou aqui sorrindo, mas o interior está dilacerado. Você talvez chegou aqui rindo, mas a alma está triturada. Mas ele, quando diz que cuida, que ele protege, que ele é proteção existencial e emocional, é porque ele está dizendo assim: aquiete-se, porque eu sou Deus. Quem está bradando aqui nessa tarde não é esse mero pregador. Quem está bradando aqui nessa tarde é Deus Jeová dizendo: aquiete seu coração, aquiete a sua alma. Eu estou apaziguando esta guerra. Eu estou apaziguando esta luta. Eu me lembro que aquela viúva que perdeu seu filho, aquela de Naim, estava ali seguindo o sepultamento do seu filho, e uma multidão atrás dela, e lá do outro lado vinha Jesus com uma multidão também atrás dele. A multidão que ia atrás dela era uma multidão sem esperança, era uma multidão que foi vencida pela realidade e a fatalidade da morte daquele jovem, daquela criança. Mas a multidão que seguia Jesus era uma multidão atrás de esperança, atrás de solução, atrás de restauração, atrás de milagre. E essa multidão que seguia Jesus é a multidão que está aqui nessa noite. Porque você não veio aqui para fazer o tempo passar. Você veio aqui porque sabe que Jesus está aqui. Você sabe que Jesus pode fazer um milagre aqui nesta tarde. Então você veio para cá. Então nessa sua caminhada que você está vindo, veio domingo passado, veio para a doutrina, vai aparecer muita coisa para te fazer desistir. Estava lendo um livro hoje de manhã, Vencendo Gigantes, do reverendo Hernando Dias Lopes. E ele falava de Edmundo Hillary, que foi um alpinista que ousou subir o Monte Everest no ano de 1952. E para o seu fracasso, Edmund Hillary, ele não conseguiu. Quando chegou perto da metade do Monte Everest, ele voltou, ele e o seu ajudante. Mas mesmo assim os ingleses ficaram eufóricos, queriam ouvir uma entrevista de Edmundo Hillary. E ele foi dar a entrevista. Como é que foi a perspectiva de tentar subir o Monte Everest? Vocês sabem que o Monte Everest é o maior monte da Terra. E quando ele chega na entrevista, colocaram propositalmente um banner com o Monte Everest na parte de trás. E ele subiu no palco para dar entrevista. E os repórteres eufóricos para ver o que é que ele ia dizer.
Aí ele olhou para trás assim, para a fotografia do monte, e disse, olhou para o Monte Everest e disse: você me bateu hoje, você me derrotou hoje, mas você já cresceu o que poderia crescer. Eu não, eu estou crescendo e vou continuar crescendo, e breve eu vou vencer você. E 1 ano depois, ele conseguiu subir ao Monte Everest e bateu esse recorde. E todos ficaram perplexos com a sua desenvoltura. Meus queridos, às vezes a falta de quietude faz com que a gente perca o foco e a direção dos nossos objetivos. E ali, quando Jesus ele chega perto daquele menino, vê aquela mulher chorando, ele olha para ela e diz assim: não chores. Mas aquela palavra não chore não é a que eu e você diz. Parece até uma coisa de maluco. A mulher acabou de perder. Eu geralmente digo chore, bote para fora. Tem que botar, tem que desabafar, não é? Porque quanto mais você chora, quanto mais você guarda, é pior. Eu digo chore, chore. Mas Jesus não olhou para ela, viu o filho e disse: não chore. Parece que essa mesma palavra que Jesus disse ali, não chores, é essa que Deus diz aqui no Salmo 46 e verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: aquiete o seu coração e saiba que eu sou Deus. Deus está aquietando a guerra dentro da tua alma. Deus está aquietando a guerra dentro do teu lar. Deus está aquietando a guerra dentro da tua casa. Deus me trouxe aqui nesta tarde para dizer para você: eu sou a quietude que você está precisando. Aleluia. Aleluia. O Conselho Mundial de Saúde, ele aponta que nos próximos anos, a doença que mais há de incapacitar pessoas será a depressão. E a razão para tal é a contínua, incessante cobrança que sofre o ser humano na guerra pela sobrevivência, numa sociedade cada vez mais competitiva e turbulenta. Mas nessa noite, Deus em meio ao conflito é o nosso refúgio, proteção ocasional. É a nossa fortaleza, proteção planejada. É o nosso socorro, proteção emergencial. É a nossa quietude, proteção existencial. A banda cantou aquele primeiro hino aqui. Eu queria que, se vocês pudessem cantar de novo agora, que diz assim: fica tranquilo. Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus. Eu quero liberar para você nessa noite a quietude de Deus. Você vai sair daqui quieto. Você vai sair daqui tranquilo. Porque Deus vai liberar uma unção na tua vida que vai acalmar os teus nervos. Você vai parar de tomar Rivotril nesta hora, porque Deus vai curar o teu interior com a sua paz. Decala suremente como nuvriafá, neremente como derreva sobrenai. O Espírito de Deus me revela aqui uma pessoa
que está dependente de remédio para acalmar o teu nervo, Deus, Ele vai acalmar agora com a sua palavra. Tem uma vida se entregando para Jesus. Aleluia. Aí eu me lembro que quando eles estavam louvando aqui, eu peguei a letra do hino aqui, estava acompanhando, e diz assim: toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Já saiu o decreto nessa guerra ao teu favor. Daniel, quando estava orando, e ele teve a sua resposta, ele teve a sua resposta retardada por conta de uma batalha espiritual. Quando o anjo chegou, ele disse: Daniel, no princípio da tua súplica saiu a ordem. Quero dizer para você que a ordem já saiu para a tua vida. Não é por causa da tua oração de hoje, não. A tua oração de dias atrás, o teu clamor de dias atrás, a ordem já saiu. No princípio da tua súplica saiu a ordem. Você pode adorar a Deus com a banda? Então vamos ouvir. Enquanto a banda toca, adore a Jesus aí. Adore a Jesus. Aleluia. Enquanto a banda toca, eu quero ministrar na tua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus. Agora Venha. Você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.